Esse artigo aqui é um artigo recente, né, que traz a ideia, né, como a discriminação racial afeta as funções executivas. A gente chama de funções executivas, são funções, né, que nos ajudam a tomar decisões, né, direcionar meu comportamento a um objetivo, né, muito relacionada com um pouco de raciocínio também, com flexibilidade cognitiva, tomar decisões, como eu já falei. E esse estudo, né, ele avaliou as relações entre a exposição recente e ao longo da vida a discriminação racial com três funções executivas nucleares, tá? Que aí são a flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória de trabalho, né? Usando uma amostra racial mista aí de quase 319 pessoas. E eles fizeram uma série de modelos estatísticos e análises, né? E mostraram, né, que a discriminação racial recente, né, a pessoa sofrer, né, uma discriminação racial pontual, né, aguda, né, recente, foi associada com dificuldades, né, logo após você passar por essa situação, dificuldades de processar informação. Ou seja, quando você sofre uma violência, né, quando você sofre, né, uma situação aguda, de uma exposição, um bullying, ou uma situação de estresse, de agressão, né, racial intensa, né, isso pode ter um efeito cognitivo também de você ter dificuldade em flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, processar informação, e que isso dificulta também você até criar estratégias de enfrentamento, estratégias de coping, né, de lidar com as situações adversas, devido ao impacto que essa situação de violência causa, né? Um outro estudo, né, foi bem interessante, né, que ele mostra as diferenças raciais estando relacionadas, né, com sintomas de depressão e memória de trabalho, que é uma forma de você, né, manipular, raciocinar, manipular a informação. E eles encontraram uma coisa muito interessante, aqui está em inglês, mas eu vou sintetizar, que a discriminação, né, ela está muito relacionada com sintomas depressivos em negros e que isso impacta, né, a depressão, ela pode mediar o impacto nessa função cognitiva que é a memória de trabalho, que é essa forma de raciocínio, se assim que podemos dizer. Então, mostrando que a discriminação ela pode fazer um efeito indireto a partir da depressão e a depressão impactar como se fosse um efeito em cascata, né? O efeito mediado, né, da discriminação impactando a depressão e isso influenciando, né, na memória de trabalho, que é esse ponto aqui final. Eles compararam isso em negros e brancos e mostrando, né, uma grande prevalência e uma grande força estatística, né, do impacto disso na população negra, de quem sofre discriminação. E por último aqui, né, dos exemplos que eu trouxe, né, é um trabalho feito com crianças, né, como a percepção de discriminação em crianças pobres afetou, né, as funções cognitivas delas, né? E como que a autoestima e o suporte social são fatores aí que podem influenciar ou até minimizar o efeito disso, né? Aqui tem uma imagem com várias setinhas aí, com várias palavras em inglês, mas a ideia é o seguinte, é que, né, a percepção da discriminação, né, ela impacta nas funções executivas, que é essa função cognitiva. Porém, se a gente tiver, né, um suporte social, né, e até um trabalho de autocuidado, né, voltado para a autoestima, isso pode minimizar o efeito disso nas funções executivas. Isso trabalhado com crianças, tá? E aqui, no final, são os tipos de funções executivas que foram investigados, né? São mesmo do outro estudo. Flexibilidade cognitiva, controle inibitório, memória de trabalho. Então, esse estudo traz aí, né, um estudo científico que mostra como que em crianças, né, a percepção da discriminação, né, da segregação, impacta de fato nas funções cognitivas delas, a se sentirem excluídas, sofrerem, né, racismo, né, a rejeição social, mas como que a gente poder oferecer um suporte social ou até mesmo ter trabalhos, né, que investem, né, em autocuidado, isso pode minimizar ou amortecer o impacto disso na cognição delas. Então, né, a gente caminhando para o fechamento, né, desse encontro,
É interessante a gente pensar, né, que, segundo a OMS, a promoção da saúde, ele é um direito humano fundamental, né? E esse conceito está assentado numa perspectiva positiva também, e inclusiva da saúde, também está vinculada à qualidade de vida e ao bem-estar. Então, a gente pensa que saúde não é apenas ausência de doença, mas saúde também é ter qualidade de vida, ter o bem-estar, ter seus direitos garantidos, você se sentir seguro, né, e confortável, né, no ambiente que você vive, você trabalha também. Né? E pensando, né, em conformidade com as políticas públicas de saúde, o profissional da neuropsicologia deve buscar intervenções que adotem uma visão integral de saúde. Então, é importante poder compreender também como as desigualdades sociais e a discriminação podem afetar a saúde mental. Então, dessa forma, né, desenvolver programas de promoção de saúde com ênfases individuais, institucionais ou até estruturais, envolvendo pessoas e comunidades no combate ao racismo, né, e suas consequências são essenciais. Então, nós temos já, né, na neuropsicologia, principalmente em nível, né, de ciência e profissão, né, alguns caminhos aí, né, para pensar, né, a neuropsicologia sobre olhar atravessado das relações raciais, olhar atravessado da ética, dos direitos humanos também. E essa pauta, né, das violências, do racismo, né, e, como já falei aqui, dos testes de minorias, é uma pauta importantíssima que a neuropsicologia precisa se debruçar. Então, a gente pode fechar, né, esse encontro pensando que a neuropsicologia ela é um campo de conhecimento interdisciplinar e que pode auxiliar na compreensão dos efeitos da discriminação racial, na cognição, autonomia, qualidade de vida e, a partir disso, fortalecer a proteção dos direitos humanos e a promoção da saúde também. Então, o reconhecimento da importância dos fatores neuropsicológicos e comportamentais na promoção da saúde de indivíduos que sofrem racismo pode contribuir para uma abordagem interdisciplinar da psicologia nesse campo de discussão.